Bom dia, turminha! Bora acordar, bora despertar aí para nossa aulinha de ciências de hoje. Imagino que vocês estão com aquelas carinhas assim meio... O que eu tô fazendo aqui? Mas vamos lá, menino, vamos animar, porque hoje é quarta-feira. Última aula de ciências da semana, vocês estão mais próximos aí da sexta-feira. Então vamos lá pra gente aprender um pouquinho hoje. Vocês vão abrir a apostila de vocês. A página, vocês sabem que aqui na minha apostila tá errado, mas é lá na parte dos óxidos, depois de sais, tá? Abram aí, quando vocês vão abrir, então eu vou recapitulando aqui com vocês. Na aula anterior eu deixei gravadas as aulas, né, e passei um vídeo para vocês de um outro professor, onde ele falava um pouquinho sobre os sais, né? Então, sais também é uma outra função inorgânica, e vocês viram que os sais, eles são formados a partir de um processo de neutralização, né? Então, o sal, ele é formado por quando eu tenho uma reação química entre um ácido e uma base, que são duas funções inorgânicas que nós também já vimos. O que caracteriza o ácido, né, é a presença do hidrogênio H+, né, cátion, e o que caracteriza uma base é a presença da hidroxila, né, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio, que é um ânion, certo? E nós vimos então que essas duas substâncias, né, ácido mais base, quando elas reagem, ou seja, quando eu misturo essas substâncias e eu tenho uma reação química, eu tenho a formação de duas substâncias, água e sal. Então, sal são compostos formados a partir de reação química entre um ácido e uma base, né? E esse processo a gente chama de neutralização. Um exemplo, né, o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, ok? Hoje nós veremos a última função inorgânica, tá? Que é os óxidos. E aí depois nós vamos para os exercícios. Vou fazer com vocês também uma lista de exercícios para revisar sobre essas funções inorgânicas. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas só relembrando. O que vocês precisam saber de cada função inorgânica agora, nesse primeiro momento que vocês estão vendo química? Vocês precisam saber as principais características, tá? Do ácido, da base, do sal e do óxido. A fórmula molecular, para que quando você olhe para uma fórmula química, você identifique que ali você tem um ácido, que ali você tem uma base, né? E você precisa saber as propriedades, né, de cada substância, certo? Então vamos hoje falar sobre os óxidos, tá? Então, gente, o óxido, ele é uma substância formada por átomos de dois elementos químicos. Então, a gente fala que o óxido, ele é binário. Por quê? Ele vai ser formado pela união de um oxigênio com algum outro elemento químico, tá? Com exceção do flúor. Então, os óxidos são compostos binários, ou seja, são formados por dois elementos químicos, sendo que um desses elementos químicos é obrigatoriamente o oxigênio. E o outro elemento químico pode ser qualquer elemento químico da nossa tabela periódica, com exceção do flúor, ok? Então, essa basicamente é a definição dos sais. Então, dos óxidos. Então, óxidos é uma função, né, inorgânica, e esses compostos são substâncias binárias que são formadas por um átomo, né, de oxigênio, por átomos de oxigênio que se ligam a algum outro elemento químico da tabela periódica. Nós veremos que os óxidos, eles vão ser classificados em 4 grupos: óxido ácido, óxido básico, óxido anfótero e óxido neutro. Então, na nossa aula de hoje, nós veremos esses 4 grupos e o que define, né? O que define um óxido ácido, um óxido básico, certo? Então, lá na página da apostila de vocês, onde fala sobre os óxidos, vamos fazer a leitura. Então, óxido é toda substância formada por átomos de dois elementos químicos, uma substância binária, tá? Sendo um deles o oxigênio e outro um elemento qualquer, exceto o flúor. Pelo fato de o oxigênio estar presente na água, né, e nos seres vivos, os óxidos, eles podem ser encontrados nos mais diferentes ambientes, desde a atmosfera,
atmosfera, na formação de gás carbônico, CO2, por exemplo, até na composição das rochas que formam as camadas do solo, como óxido de ferro e de alumínio. Atenção aí para a fórmula molecular, né? A fórmula química da nossa substância. Então, nós temos o que vai caracterizar o óxido, né? É que vai ser uma substância formada por dois elementos químicos. Um deles o oxigênio, o outro algum outro elemento químico, exceto o flúor. Então, lá no gás carbônico, a gente tem um oxigênio se ligando ao carbono, certo? No ferro, ou no óxido de ferro, nós temos o oxigênio se ligando a um outro elemento químico, que é o ferro. E no óxido de alumínio, nós temos o oxigênio se ligando a um outro elemento químico, que é o alumínio. Então, isso vai caracterizar um óxido, certo? Então, como o oxigênio ele pode ser encontrado, né, em diversos ambientes, óxidos são substâncias que nós podemos encontrar, né, também em diversos ambientes. Então, eu tenho óxido na atmosfera, formando o nosso gás carbônico. Então, o gás carbônico é um óxido. E também posso ter esses óxidos, né, na composição das rochas, formando as camadas do solo, que é o óxido de ferro e de alumínio, tá? Então, nós temos diversas substâncias aí que são caracterizadas como óxidos. Existem ainda óxidos que são obtidos artificialmente, então feitos, né, em laboratório por meio de processos químicos, como a queima de derivados de petróleo, em que se obtém trióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Esses são óxidos gasosos responsáveis pela poluição da atmosfera, contribuindo para a formação de chuva ácida. Esse fenômeno é caracterizado por um óxido ácido que reage com a água, formando um ácido. Então, vamos aí por partes. Então, nós vimos que os ácidos podem ser encontrados, né, em diferentes ambientes, né, da natureza, e esses óxidos, eles também podem ser obtidos de forma artificial. Uma das formas de se obter óxido é através da queima de derivados de petróleo, ou seja, da queima do combustível, tá? Um exemplo, né? Então, as grandes indústrias, né, e os carros que utilizam desse combustível, lá no processo de queima desse combustível, é liberado gases na atmosfera. Esses gases são óxidos, certo? O que acontece? Esses óxidos são gases poluentes, né? E aí, o que vai acontecer? Esses óxidos que são liberados pela queima desse petróleo, eles vão se encontrar com a água, que é uma substância. Ao se encontrarem com a água, esses óxidos vão em contato com essa água, né, gerar ali uma reação química, e como resultado dessa reação química, eu vou ter a produção de um ácido. Então, aí a gente já tem, ó, uma característica dos óxidos. O óxido, quando reage com água, ele forma ácido. Então, o fenômeno que nós conhecemos como chuva ácida nada mais é do que uma reação química entre um óxido e a água, formando ácido, tá? Por isso, chuva ácida. Então, em cidades, né, onde são emitidos aí muitos gases poluentes na atmosfera, é comum que ocorra esse fenômeno da formação da chuva ácida. Por causa do quê? Da reação desses gases poluentes, que são óxidos, com a água, que vai gerar ácido, ok? Então, meninos, o que vocês precisam guardar aí nesse primeiro momento é que quando um óxido reage com água, ele vai formar um ácido, tá bom? A esse óxido que reage com água e forma um ácido, nós damos o nome de óxido ácido. Então, lembra lá que eu falei que os óxidos vão ser classificados em 4 grupos e nós vamos ver cada um deles. Então, primeiramente, nós temos os óxidos ácidos. O que são óxidos ácidos? São óxidos que, quando reagem com água, formam um ácido, ou que, quando reagem com uma base, vão formar água e sal, tá bom? Então, isso vai caracterizar o nosso óxido ácido. Então, novamente, óxido ácido é aquele que, quando reage com a água, forma um ácido,
ou que quando reage com uma base, lembra que a gente estudou as bases, vai formar água e sal, ok? Aí na apostila de vocês, então nós temos um exemplo dessa reação, certo? SO aí, então, é o nosso óxido, tá? Aí no caso é o trióxido de enxofre. Então aí nós temos uma reação química. Então o trióxido de enxofre, quando reagiu com a água, formou-se ali um ácido. Lembra que o que caracteriza o ácido, né? A fórmula química do ácido é a presença do hidrogênio. Então, quando o trióxido de enxofre, que é um óxido, reagiu com a água, formou-se um ácido, né? Que é o H2SO, certo? Se eu não me engano, acho que é o ácido sulfúrico esse. Deixa eu só ver aqui se eu acho a fórmula dele. H2. Isso, é o ácido sulfúrico mesmo. Então, quando o trióxido, né, de enxofre reagiu com a água, formou-se aí um ácido. Então, a esse óxido, trióxido de enxofre, eu dou o nome para ele de óxido ácido, tá bom? Então, novamente, para vocês gravarem, vou repetir até ficar em cabecinha de vocês. Óxido ácido é aquele óxido que, quando reage com a água, ele forma um ácido. E aí vocês têm a prova aí nessa reação química, nessa fórmula. Então, nós temos o trióxido de enxofre, reagiu com a água, né, e formou-se um ácido, né, que é o ácido sulfúrico, ok? Então, vocês entenderam por que que nós temos o fenômeno da chuva ácida, né? Por quê? Os gases poluentes são formados por óxidos e esses óxidos vão reagir com a água e vão formar ácidos e vem na forma de chuvas ácidas, ok? Continuando. Essa equação, então, representa o processo de formação da chuva ácida, na qual o gás trióxido de enxofre reage com água, formando ácido sulfúrico, que tem elevada capacidade de corrosão. Quando um óxido reage com uma base, chamados água e sal. Observe na equação a reação do óxido de enxofre e o hidróxido de sódio, que forma o sal, sulfato de sódio e água. Então, meninos, um óxido ácido pode reagir com água? Sim, vai formar um ácido. Ele também pode reagir com uma substância que é uma base. Quando ele reage com a base, ele vai formar sal e água, tá? Beleza? Agora vamos lá para os óxidos básicos. O que vai caracterizar um óxido básico? O óxido básico é aquele que, quando reage com a água, forma uma base. Então, fica até mais fácil da gente lembrar, porque o óxido ácido é aquele que, quando reage com a água, forma ácido. O óxido base é aquele que, quando reage, né, com uma base, ele vai, quando ele reage com a água, ele vai formar uma base. E quando o óxido base reage com o ácido, ele vai formar água e sal. Então, bem simples, porque é semelhante ao que acontece com o óxido ácido. Óxido ácido reagiu com água, formou ácido, reagiu com base, formou água e sal. Óxido básico reagiu com água, forma-se um ácido, forma-se uma base, reagiu com ácido, forma-se um sal e água, ok? Bom, então aí ele fala pra gente, os óxidos básicos reagem com água formando bases, ou ainda reagem com ácidos formando sal e água. E aí ele dá o exemplo pra gente, o caso do óxido de sódio. Quero sempre que vocês deem uma olhada na fórmula para vocês gravarem, para que sempre quando tem uma questão, vejam os elementos químicos, vocês consigam identificar se é um ácido, se é uma base, né, se é um óxido, se é um sal, tá? Então, nós temos o oxigênio se ligando ao Na, que é o sódio, né? Então, forma o óxido de sódio. O óxido de sódio, ele é utilizado na fabricação de vidros e cerâmicas. Ao reagir com água, ele hidróxido é uma base. Lembra lá da nomenclatura das bases? É uma base. E o óxido de sódio, ao reagir com ácido sulfúrico, né, que é formar o sulfato de sódio, que é um sal, e também vai formar água. Então, aí nesse quadrinho roxo, ele nos dá as fórmulas químicas. Então, vamos
acompanhando. Então, lá na primeira reação química, óxido de sódio reagiu com água. Se um óxido de sódio, um óxido básico, reage com água, ele vai formar uma base, certo? Então, formou ali uma base, ó, 2NaOH. Olha a hidroxila presente. A hidroxila na fórmula não é indicativo de uma base pra gente? Então, aí formou-se uma base. Olha agora a reação aqui de baixo. Agora o óxido reagiu com um ácido. Quando um óxido básico reage com um ácido, forma-se o quê? Sal e água. Então, esse Na2SO aí que vocês veem é um sal, né? Que é o sulfato de sódio, e o H2O, que é água. Então, tá tudo aí comprovado através da fórmula química, tá bom? Então, novamente recapitulando, óxidos básicos são aqueles que, quando reagem com água, formam base, e quando reagem com um ácido, forma um sal e água, ok? Além disso, nós temos óxidos anfóteros. O óxido anfótero é aquele que pode reagir tanto com o ácido quanto com uma base, tá? Ele reage com os dois. E nós temos também os óxidos neutros. O neutro, ele não reage com ninguém, ele não reage nem com a água, nem com a base e nem com o ácido. Então, fica até mais simples da gente identificar, tá bom? Então, óxidos anfóteros são aqueles que podem reagir tanto com ácido, né, quanto com uma base. E o neutro é aquele que não reage com nenhum, ok? Então, vamos lá, gente, recapitular agora? Vamos começar a falar, então, o que define o óxido, né? Então, o óxido é toda substância, né, que é formada por átomos de dois elementos químicos, sendo que um desses elementos químicos é o oxigênio e o outro é um elemento qualquer da nossa tabela periódica, com exceção do flúor, tá? Então, ele não se liga ao flúor, ok? Os nossos óxidos podem ser classificados em 4 grupos, né? Óxido ácido, básico, anfótero e neutro. Vai depender de com que elemento ele está reagindo e que elemento que vai ser parte dessa reação. Se um óxido reage com água e forma-se um ácido, significa que aquele óxido é um óxido ácido. Ou se ele reage com uma base, né, e forma-se água e sal, ele também vai ser classificado como óxido ácido. O que vai determinar, né, um óxido como básico é que na reação química desse óxido com a água, ele vai formar uma base. O próprio nome já diz, óxido básico. Então, o óxido reagiu com água, formou-se uma base. Ou esse óxido reage com ácido e forma água e sal. Os óxidos anfóteros são aqueles que podem reagir com os dois, tanto com a base quanto com o ácido. E os óxidos neutros são aqueles que não reagem nem com água, nem com base e nem com ácido, tá bom? Eles permanecem neutros, não reage com nenhuma outra substância. Certo, meninos? Fixou aí, né? Qualquer coisa vocês façam a leitura aí novamente dessa parte dos óxidos, mas basicamente é isso, né? Então nós já vimos todas as funções inorgânicas, estudamos ácidos, bases, sais e óxidos, né? Na nossa aula presencial da semana que vem eu vou olhar o caderno de vocês, os resumos que eu pedi para vocês fazerem. Como eu falei, esses resumos são muito importantes para ajudar vocês a fixarem, né, essa parte, porque basicamente vocês precisam saber sobre as funções inorgânicas e as características. Então, fazendo o resumo, vocês conseguem destrinchar essas características e deixar isso mais fácil para vocês estudarem, ok? Agora, lá nas próximas páginas, vocês têm algumas atividades a serem desenvolvidas. Não sei mais ou menos como tá o horário aí de vocês, mas se ainda tivermos tempo de aula, vocês vão começar a desenvolver essas atividades em sala, tá bom? Vão começar a desenvolver elas agora mesmo, e o restante vocês vão terminar em casa, tá? E na próxima semana eu vou olhar as atividades e nós vamos corrigir juntos, ok? Então, eles vão ficar para vocês as atividades, ó, dessa página aqui. No meu tá 432, mas eu acredito de vocês é outra página. E essa outra aqui, ó, onde a gente tem a escala de pH, tá bom? Então, vai ficar para vocês desenvolverem. Se tiver tempo, vocês já vão começar agora. E o restante vocês terminam em casa, tá? E na nossa próxima aula,
na segunda-feira a gente já vai começar a fazer a correção dessas atividades. E aí nós, ó, concluímos mais um capítulo e vamos caminhando aí para o último capítulo da nossa apostila. Lembra que a gente viu que os compostos, as substâncias químicas, elas podem ser orgânicas ou inorgânicas. Então agora nós estudamos primeiro os inorgânicos, né? E que são os sais, os ácidos, as bases e os óxidos. E aí, posteriormente, no último capítulo, nós vamos estudar as substâncias orgânicas, que são aquelas que têm o carbono na sua cadeia principal. Beleza? Meninos, se tiver ficado alguma dúvida ainda com vocês a respeito de funções orgânicas, tá? Vocês podem estar me procurando. Nós ainda vamos fazer, eu vou preparar para vocês uma listinha de exercícios sobre funções inorgânicas para revisar e fixar esse conteúdo, tá? Inclusive vai ser lembra que a gente ainda tem mais um ponto de trabalho, né? Então, inclusive, o nosso outro ponto de trabalho vai ser essa lista, mas fiquem tranquilos que a gente vai conversar sobre isso na semana que vem, tá bom? Por enquanto, que fica para vocês essas atividades mesmo. E no mais é isso, tá? Agora é produzir aí e fazer os exercícios, ok? Meninos, pra vocês nós ficamos por aqui, tá? Encontro com vocês agora na semana que vem aí na sala. Um beijão pra vocês e já desejando aí um ótimo final de semana também, tá bom? Se cuidem. Tchau, galerinha.